Amém. Rezo a primeira parte da oração ao Espírito Santo e peço a você que reze também a segunda parte dessa mesma oração. Tá certo? Só um instante. Isabel Cristina aí chegando também, não é? A nossa Fátima, nossa amiga Fátima Mendes também chegando ali, Socorro Martins, sejam todas muito bem-vindas. Vamos pedir ao Espírito Santo que estejam conosco. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Que alegria poder estar com vocês. Bem, nós estávamos falando que estávamos pensando em fazer uma formação nos moldes, como o povo justamente judeu também trabalha as suas formações próprias. É verdade que o mesmo povo judeu trabalha essa mesma formação naquilo que a gente chama os níveis de entendimento ou de compreensão, que vai ganhando nomes judaicos, desde o superficial até o mais profundo. E é importante que a gente se dê conta dessa realidade para que a gente possa cair na conta de que é pela compreensão da palavra de Deus que vamos poder melhor atribuí-la à nossa vida como um viés de caminhada para a nossa própria existência, para o nosso próprio agir, para o nosso próprio pensar. Porque, afinal de contas, nós não queremos conhecer a Escritura simplesmente apenas por conhecer. Nós não queremos ter apenas uma visão intelectiva da Escritura. Pelo contrário, nós queremos que a Escritura se torne vida na vida da gente. E para isso também vai nos ajudar, como ministros que somos da própria igreja, do próprio povo de Deus a caminho, de poder ajudar outros nessa mesma caminhada em que nós mesmos também estamos. Então, eles caminham conosco, e nós, por sermos, podemos assim dizer, mais velhos na vocação cristã, tendo experimentado mais coisas, principalmente para aqueles que estão sendo iniciados nos sacramentos da iniciação cristã, é importante que a gente se dê conta dessa realidade, de que nós poderemos ser aqueles que os levarão pela mão, seremos pedagogos de cada um deles. Então, é até por causa disso que, inclusive, a própria Aldeci, há pouco tempo atrás, me falava de que hoje vai estar havendo a apresentação dos que são adultos dentro da catequese propriamente adulta de vocês, no caminho, né, com inspiração, aliás, no caminho não, na catequese com inspiração catecumenal. Bem, nós vamos tomar agora o livro do Deuteronômio. Eu queria que vocês tomassem, é o 5º livro da Escritura, depois do Gênesis, do Êxodo, do Levítico e do livro dos Números, nós temos o livro do Deuteronômio. Então, eu queria que você pudesse tomar conosco o livro do Deuteronômio, no capítulo 31. É o último capítulo antes de começar o livro de Josué. É o último capítulo do livro do Deuteronômio, antes de começar o livro de Josué. Né? Então, tomassem comigo o livro do Deuteronômio, no capítulo 31, versículos, a partir do versículo 19. A partir do versículo 19, para que nós compreendamos algumas coisas que, de instruções, o próprio Moisés teria deixado para que o povo pudesse continuar a sua vida de povo de Deus. Todo mundo sabe e todo mundo lembra que o próprio Moisés teria sido aquele escolhido por Deus
e enviado por Deus, por isso também o título de Messias pode ser muito bem atribuído a ele. Por quê? Porque ele foi alguém enviado por Deus, ungido por Deus, para fazer um mandato específico e muito urgente da parte de Deus para com seu povo. Então, Moisés tem, por assim dizer, o cajado da parte de Deus, o mandato da parte de Deus para que pudesse exercer de maneira audaz, mas também de maneira muito precisa, aquilo que Deus mesmo desejava da parte dele. Ora, é importante que nós possamos nos dar conta de uma realidade. O povo de Deus, que estava a caminho da chamada Terra Prometida, que tinha vivido no deserto durante praticamente 40 anos, porque Deus não queria que, de uma forma ou outra, a geração que tivesse saído do Egito fosse a mesma geração que adentrasse a Terra Prometida. Então, aquela primeira geração, a geração que saiu do Egito, ela praticamente toda ela morre, para que as novas gerações judias pudessem, hebreias no caso, pudessem aparecer e pudessem fazer essa entrada na Terra Prometida. Para tanto, o próprio Moisés faz, por assim dizer, um chamado livro, que seria o livro da lei. É um livro todo especial, onde Moisés vai explicar de uma maneira muito especial para o povo o como eles deveriam viver e agir para que a bênção de Deus nunca saísse de suas casas e de suas vidas. Bem, esse segundo livro, por assim dizer, da lei, porque toda a Torá, quer dizer, todos os 5 livros do Antigo Testamento, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que normalmente são chamados com o nome de Torá, que é o itinerário, o caminho, o encaminhar-se, a lei, como às vezes a gente diz, ele queria ser como que uma bula ou uma receita para que o povo mesmo pudesse bem exercer as suas funções e pudesse fazer acontecer aquilo que era da vontade de Deus. E, para tanto, foram escritos muitos mandamentos, muitos mandamentos. O chamado decálogo, os 10 mandamentos, que a gente às vezes se utiliza tanto deles quando vamos estar na catequese, ou quando vamos querer que as nossas crianças, jovens, adultos, tenham, por assim dizer, uma cópia daquilo que seria o ideal na vida ética, na vida cristã, aliás, perdão, cristã não, na vida ética, na vida, nós falamos tanto de vida cristã, etc., que esse vocabulário já toma, às vezes, a fala da gente, mesmo sem a gente o querer. Como estamos falando do Antigo Testamento, essa visão cristã ainda não nos chegou. Vamos falar dela no tempo apropriado. Então, o que acontece? O povo de Israel ganha mandamentos, ganha normas. Esses mandamentos, na maioria das vezes, um mandamento é chamado de mitzvah, e vários mandamentos são chamados em hebraico de mitzvot. Os mitzvot, né, os mandamentos, eles normalmente são acompanhados de normas sobre o que se deveria fazer, e normas sobre o que não se deveria fazer. Ou melhor dizendo, você vai ter mandamentos chamados positivos e mandamentos chamados negativos, não é? Esses chamados negativos seria o que você não deveria pensar, dizer, fazer. E os chamados mandamentos positivos seria exatamente o contrário. Seriam aqueles mandamentos que Deus nos daria sobre o que fazer, como fazer. Então, era muitas vezes essa a questão. Para a gente ter uma ideia, o número desses mandamentos chamados positivos, eles tinham um número de 248 mandamentos. Então, tínhamos 248 mandamentos chamados de positivos e tínhamos 365 mandamentos chamados de negativos. Quer dizer, você não deve fazer isso, você não deve pensar assim, você não deve agir dessa maneira. A soma de ambos dá o número de 613 para nós. Por quê? Porque são 613 mandamentos e 234 preceitos que nos falam justamente de como devemos agir, de como devemos pensar. Acrescentado a isso, nós vamos ter 234 normas, que nos vêm, por exemplo,
do Talmud, da Mishnah, que são grandes compêndios que o povo judeu tem, quer dizer, grandes livros, ou grandes coleções de livros que o povo de Deus tem, que comenta sobre esses mandamentos, que comenta sobre toda a Torá, quer dizer, sobre todos os 5 primeiros livros da Bíblia da gente, né? Tanto nossa, como do povo de Israel, como dos judeus. Ora, a gente vai ver que vai existir uma transição entre o livro do Deuteronômio e o livro de Josué. A gente, quando já viu o livro de Josué, a gente já até pensou um pouco sobre isso. Mas eu queria estar vendo com vocês esse capítulo 31, no versículo 19. Eu vou estar lendo aqui pela Bíblia chamada da CNBB. Então, eu vou estar lendo por ela. Mas você, obviamente, meu irmão, minha irmã, poderá estar acompanhando com a sua própria Bíblia, tá certo? Então, você pode estar acompanhando com a sua própria Bíblia. Ora, diz aqui para nós, no capítulo 31, versículo 19, diz assim: E agora, isso é Moisés falando, e agora escrevei para vós este canto, ensinai-o aos israelitas, fazendo com que o decorem, para que este canto me sirva de testemunho contra os israelitas. Versículo 20: Pois quando fizer entrar Israel na terra que jurei dar a seus pais, terra onde corre leite e mel, quando tiver comido e estiver farto e bem nutrido, ele se voltará para outros deuses, para os servir, desprezando-me e rompendo minha aliança. Ora, quando Deus pede que Moisés, quando a gente fala Moisés, há uma fusão, às vezes, de personalidades. Por quê? Porque se Deus manda escrever, a ação mesma dessa escrita é em Moisés. Então, a gente pode dizer que, de uma forma ou outra, Deus fala através de Moisés. Deus comunica através de Moisés. O pano de fundo, propriamente, dessa história é Deus. É Deus que manda, é Deus quem executa. Mas quem faz a execução da ordem de Deus sempre é Moisés. E aqui nós estamos vendo que Moisés está próximo de sua morte, que Moisés está perto de morrer. E ali ele não vai nem sequer entrar na chamada terra prometida. Então Deus pede que ele execute uma última coisa. E que coisa é esta? Que ele escrevesse a lei, mas escrevesse de uma forma diferenciada. Ele vem a falar aqui numa dimensão de canto. A gente acabou de... nós terminamos agora na Comissão Bíblica Arquidiocesana para o ano de 2021, trabalhando em Teresina com o livro dos Salmos. E os Salmos nada mais são do que orações que são cantadas a Deus. Essas orações têm um quê todo especial para serem e poderem ser cantadas. Elas são cantadas justamente porque o povo necessita de uma espiritualidade que os leve para águas, como diria no Novo Testamento, mais profundas, águas mais aprofundadas, por assim dizer. E o livro dos Salmos explicita para nós essa espiritualidade, uma espiritualidade que vai além daquela espiritualidade que às vezes a gente pode pensar em relação ao próprio livro dos Salmos. Ele não é simplesmente a escrita de orações. O livro dos Salmos vem a ser o que para nós? Vem a ser orações cantadas, orações musicadas. Vejam que aqui, no versículo 19 do capítulo 31, se você ler aí na sua Bíblia, você vai encontrar a passagem em que ele diz para nós: escrevei para vós este canto. Escrevei para vós este canto, esta música, este canto. A palavra chifrar em
em hebraico, significa justamente isso. Tanto uma poesia como um canto. Então, serve tanto para a poesia como para o canto. E a gente vai chegar a explicitar essa realidade. A realidade de que, por que Deus manda que se escreva um canto? Porque a maioria dos grandes rabinos, dos grandes professores e mestres de Israel, chegam à conclusão de que este canto que está sendo mandado ser escrito não é, talvez, na verdade, um canto. Não foi feito para ser uma música cantada, como nós queremos, talvez, traduzir para que vocês entendam melhor. Não. Mas seria para nós a própria lei, seria para nós o próprio mandamento de Deus, que sendo escrito e posto por escrito, levaria depois isto à presença de Deus, para que servisse de contra-testemunho contra todos aqueles que fossem adeptos de outros deuses ou outras religiões. Deixa eu ser mais claro no que eu quero dizer. Deus, quando chega na iminência do povo entrar na terra de Israel, ele pede que Moisés diga a todos que escrevam para si este canto. Porque este canto, segundo o texto do livro do Deuteronômio, serviria como um testemunho contrário caso este povo de Israel pudesse se voltar contra Deus, estivesse se voltando contra Deus. Deus mesmo afirma que isso irá acontecer. Então era como se dissesse: escreva, dizendo o que é que eles devem fazer ou como eles devem proceder. E isso vai ser testemunho, porque quando eles não fizerem o que está escrito, quando eles não realizarem o que foi posto por escrito, então eu terei como me posicionar contra eles. É assim Deus que diz. Então Moisés faz a escrita. A maioria dos grandes rabinos, mestres de Israel, chega à conclusão de que, na verdade, isso que é chamado aí no texto de canto, de poesia, na verdade não é. Por quê, padre? Porque a visão de espiritualidade do povo de Israel passa pela música, passa por aquilo que é como se nós disséssemos: o que há de mais profundo nas nossas experiências, o que há de mais profundo nas nossas, podemos assim dizer, vida experimentada, passa pela música, não é? Passa pela música. Cada um de nós tem sempre músicas que vêm à mente da gente, quando a gente pensa no pai, na mãe da gente. É ou não é verdade? Quando a gente pensa no amor da vida para aqueles, para aquelas que possuem esse grande amor na vida, e até mesmo para nós padres, a nossa relação com Deus, com os irmãos, com as irmãs, tem músicas que marcaram a nossa infância, tem música que marcou a nossa juventude. Tem música que, por exemplo, marcou, por exemplo, o primeiro encontro que eu tive com meu esposo, com a minha esposa. Tem cantos que marcam profundamente e que às vezes as pessoas chamam até a minha música, né? A minha música. Tem um amigo meu que disse assim: a minha música é aquele canto do Luiz Gonzaga. Aí disse qual era o canto. Ah, a minha música é aquela que fala daquele romantismo. Foi quando eu conheci meu esposo, minha esposa. Ah, a minha música é aquela que me remete ao dia do nascimento do meu primeiro filho, da minha primeira filha. Isso marcou a minha vida e eu lembro dessa canção. E toda a vida que eu escuto, eu me dou conta dessa realidade. A música, ela marca a gente. Então, não é à toa que a maioria dos rabinos diz que isso que Deus chama de música, de canto aqui no livro do Deuteronômio, na verdade não era, a princípio,
música ou canto. Mas por que que foi chamado assim? Porque para o povo de Israel, as suas experiências mais profundas, aquilo que eles tinham de mais sólido e profundo, passava pela música. Passava pela música. A gente tem até uma famosa frase de um filósofo dito ateu, não é? Que era chamado de Nietzsche. Nietzsche, ele diz assim: se a música não existisse, o sentido da vida também não existia. Isso no alemão. Já foi traduzido de diversas formas. Em outras palavras, é como se ele dissesse: se não houvesse música, não teríamos vida. Por quê? Mesmo Nietzsche, ele experiencia através da música algo de mais profundo, até mesmo naquilo que ele pretende escrever na sua chamada filosofia. Então, a música, ela toca. Ela consegue dar uma ênfase, às vezes completamente diferente da ênfase que nós queremos dar a alguma coisa. Um exemplo concreto. Eu citava até na Semana Bíblica Arquidiocesana, que falava sobre os salmos, eu citava lá que, às vezes, os nossos salmos, eles não são cantados. Eles, talvez pegando um gancho das chamadas novas comunidades, que às vezes têm um tempo menor de televisão ou de rádio, às vezes elas omitem as estrofes do salmo e cantam só o refrão. Eu não sei se vocês já viram isso, não é? Então, não se canta o salmo todo, se canta só o refrão e as estrofes são recitadas, são lidas. Isso faz com que o salmo perca muito daquilo que nos quer comunicar, porque é a melodia, é a ação melódica da canção que nos vai transmitir tudo aquilo que a letra não consegue dizer. A maioria de nós, às vezes, não se dá conta, mas, por exemplo, existe para nós uma coisa que, às vezes, a gente não se apercebe, que a gente chama de a música estrangeira. A música estrangeira. Existe uma música em francês que eu gosto muito, que ela é uma música romântica, mas, de início, a gente já percebe que é uma música romântica, mesmo sem saber o francês, pela carga melódica que ela traz. Se chama La Vie en Rose. Muitos até conhecem. E diz assim: Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Então, é dito na letra o seguinte: quando ele me vem e me fala baixinho, eu vejo a vida em rosa, eu vejo a vida mudar de cor. Quando ele me vem e me fala bem baixinho ao ouvido, eu vejo a vida ficar rosa. É claro que quando a famosa cantora francesa Edith Piaf fez esse canto que se transformou num dos hinos grandes da música romântica francesa, ela fez para que todo aquele que ouvisse pudesse entender que era uma música romântica. Porque se você simplesmente recitasse essa canção, ela perderia muito da sua carga emotiva, ela perderia muito da sua carga poética. Então, quando Deus, ele vem a chamar toda a lei, ele vem a chamar todos os mandamentos, ele vem a chamar tudo isso de canto, é porque ele não queria que fosse apenas um mandamento intelectivo, não fosse apenas um mandamento em que a pessoa compreendesse e pronto. Não, ele queria gerar experiência. Essa lei, ela não deve ser uma lei qualquer, mas ela deve ser uma lei que gera experiência,
faz com que você adentre esta relação com a música. Em outras palavras, a gente pode, com uma melodia, transformar uma música de terror numa música infantil. Um exemplo concreto, quando a gente canta assim: atirei o pau no gato, mas o gato não morreu, reu. Dona Chica admirou-se do berro que o gato deu. Miau. A gente não está percebendo, mas essa canção é de uma morte violenta causada a um gato. Mas eu transformei isso em música infantil. Como? Pela melodia. A melodia, ela é infantil. Ela não está de acordo com o que a própria música diz. Ela não está em sintonia. Mas se quis tornar essa experiência de alguém que atira um pau num gato em algo extremamente infantil. E assim se fez. Enquanto que na realidade da letra é dito que o gato está passando pelos seus últimos momentos de vida depois dele levar uma paulada e dar o último berro, miau. Não é não? É essa a realidade que a gente tem. A música, ela consegue transformar algo que a princípio pode parecer uma coisa noutra. Por isso que quando Deus, neste versículo 19, diz: escrevei este canto, e não somente escrevei o canto, mas ensinai este canto para as gerações futuras, para os vossos filhos, para as outras pessoas que virem, estiverem na família, filhos propriamente dito, vocês vão ter a possibilidade de um contra-testemunho contra vocês. Por quê? Porque um canto você decora com facilidade. É ou não é verdade? Os cantos, eles eram extremamente o quê? Eles eram extremamente decorativos. Uma poesia, às vezes, você pode ter uma dificuldade de decorar. Mas quando você faz a música desta poesia, tudo muda. É ou não é verdade? Quando eu faço a poesia daquilo que eu escrevi, eu decoro, aliás, a música daquela poesia que escrevi, eu vou decorar com mais facilidade. Por isso que as músicas, como dizem os mais jovens, elas grudam como chiclete, né? Como chiclete na cabeça da gente. Tem algumas músicas que grudam como chiclete na cabeça da gente. Menina, eu não sabia mais o que eu fizesse na época em que aquele rapaz escreveu a famosa música Caneta Azul, Azul Caneta. Por quê? Porque em toda parte era caneta azul, azul caneta. Era na igreja, azul caneta, caneta azul. Era no meio dos alunos, os seminaristas, azul caneta, caneta azul. Menino, gruda uma determinada melodia que chama a atenção da gente, ela gruda na nossa cabeça. E é assim que, por exemplo, os grandes mestres de Israel, eles se utilizavam para fazer com que as pessoas gravassem, por exemplo, grandes passagens da Escritura, quando eles tornavam musicada aquela passagem. Aquela passagem, quando era musicada, era facilmente possível de você gravar aquela passagem. Por exemplo, a maioria dos grandes mestres de Israel, eles não precisavam nem recitar um salmo por completo, mas eles recitavam
apenas o início dos salmos, porque aqueles que ouviam iam entender a mensagem. Nós já até falamos aqui uma coisa bem interessante sobre o grito de Jesus na cruz. Ele citando o famoso Salmo 22, em que ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, que a gente já tinha visto aqui. Eu não sei se vocês lembram, mas nós tínhamos já feito uma formação em que Jesus cita o Salmo 22, Eli, Eli, lama sabachthani, em que diz assim: meu Deus, por que me abandonastes? Uma primeira visão vai dar aquela interpretação mais superficial nossa, de que Jesus está gritando, meu Deus, por que me abandonastes? Não porque Deus o tivesse abandonado de fato, mas porque ele tinha assumido o nosso pecado. Então, se ele assumiu o nosso pecado, então ele teria sido abandonado por Deus, porque o pecado faz com que os olhos de Deus não estejam voltados para nós. A gente poderia ter essa interpretação. Mas outra vez eu disse para vocês o seguinte: não. Jesus, quando diz, meu Deus, por que me abandonastes? Ele está citando o Salmo 22. Se você tomar aí a sua Bíblia, você pode abrir aí no Salmo 22, por favor. Então, você dá um pulinho agora e vai até o Salmo 22. Vai até o Salmo 22, que diz para a gente assim. Espera aí, deixa eu pegar aqui. O versículo 2 do Salmo 22 diz assim: meu Deus, por que me abandonastes? É ou não é verdade? É, está escrito desse jeito. Eli, Eli, lama sabachthani, em hebraico. Só que quando você pula para o versículo 24 do Salmo, tem um pulo para o versículo 24. Louvai o Senhor, vós todos que o temeis, que toda a raça de Jacó lhe dê glória, que toda a raça de Israel, de Jacó, lhe dê glória, que o tema toda a estirpe de Israel. Versículo 25, pois ele não desprezou, nem desdenhou a aflição do pobre, não lhe ocultou a sua face, mas ao gritar por socorro, o atendeu. Ora, quando Jesus faz a citação do Salmo 22, não é porque ele está desesperado em Deus, não é porque ele acha que Deus não vai ajudar, mas ele está citando uma passagem do Salmo que, no seu desenvolvimento, diz: estou sofrendo, passo por dificuldades, passo por agruras, me sinto talvez como abandonado por Deus, mas no final ele ouvirá o meu grito, ele me salvará, ele me tirará das mãos da morte. Em outras palavras, é um salmo que Jesus cita na cruz não como alguém que se vê abandonado por Deus, embora assim comece o salmo. Eu estou abandonado, as bocas começam, como diz assim, para nós, rodeiam-me touros numerosos, cercam-me touros de Bazã, na minha angústia está próxima. Quando nasci, me acolhestes, desde o seio materno, tu és o meu Deus. É um salmo que põe em Deus a sua confiança. Então, quando Deus, lá no capítulo 31,
a partir do versículo 19 do livro do Deuteronômio, nos vem a afirmar que ele quer que se escreva um canto, é porque ele não quer que se escreva apenas a letra, mas ele quer a experiência do povo. Ele quer que o povo lembre da experiência com ele. Tem inclusive um dos salmos que nos diz assim: lembra-te de Deus e das suas maravilhas. Lembra-te daquilo que ele fez por ti. Lembra-te de quando tu estavas precisado ou precisada, ele te ajudou. Lembra-te de que se ele tudo isso fez por ti, não vai te deixar agora. É essa a noção que Deus dá através desse ensino. Por assim dizer, o último dos mandamentos existentes na Torá quer dizer para nós que a gente se apegue às experiências que temos com Deus. Porque se nós nos apegarmos às experiências que temos com Ele, e mesmo assim o deixarmos, aí ele vai ter com que nos poder acusar. Porque ele teve experiências muito bonitas conosco. Ele se fez presente na nossa vida, ele se fez presente na minha história, na história dos meus filhos, dos meus netos. Como eu vi Deus realizando na minha saúde. Menina, a gente está vivo depois de uma pandemia que levou tanta gente. Meu Deus, é para louvar e agradecer demais a Deus, porque Ele está conosco. Não que de alguma forma aqueles que padeceram, aqueles que morreram, possam ter sido castigados por... Não, mas nós fomos salvos. Nós fomos salvos. Nosso Senhor olhou para nós e nos deu a sua salvação. E isso é uma experiência que a gente vai contar para sempre. A gente vai dizer: meu Deus, eu tinha tudo para morrer e não morri. E Deus me salvou, e Deus esteve comigo, e Deus me deu ânimo, Deus me deu mais anos para a minha vida, para eu viver junto dos meus familiares, dos meus amigos, para ser testemunho cristão na vida deles. Enfim, o canto que Deus, aliás, manda, não somente que Moisés, mas que todo o povo de Israel refaça, escreva, é, na verdade, a questão da experiência. A poesia, a música, ela vai para além dela mesma. Para além dela mesma. A gente vê tanta gente que canta sem, às vezes, saber o inglês, sem saber o francês, mas a música que é trazida do estrangeiro, a música que é trazida da língua inglesa, da língua francesa, é tão boa ao ouvido que lhe marca tanto que você gosta daquela música, que você gosta da música. A maioria dos que não sabem a língua que está sendo cantada não gosta da letra, gosta da música. É a música que fez bem. É a música que atraiu. Você pode não saber a língua em que ela foi escrita, aquela canção da música. Porém, a música você compreende muito bem. Se ela é uma música triste, se ela é uma música alegre, se ela é uma música infantil, se ela é uma música romântica, se ela é uma música de raiva. Por exemplo, eu às vezes brigava muito com os meus sobrinhos por causa deles gostarem de certos tipos. Me perdoe alguém que possa gostar. Às vezes, para mim, às vezes é um pouco agressivo, mas a música depende de cada gosto. Tem certos tipos de rock muito fortes que, para mim, é apenas para mim, há pessoas que gostam, né, do rock. E, é claro, cada um pode ter o seu gosto musical. É igual a sal na comida, é sal a gosto, né? Então, é sal a gosto. Então, a gente usa da maneira que quer. Eles gostavam muito de uns rocks, como é que ele gosta? Anarcho-punk. O nome do rock era esse. Era um negócio que a pessoa já começava assim. Perdoe-me, mas é apenas uma experiência pela qual eu passei.
Enfim, eu não entendia muito. Eu não sabia se era uma pessoa que estava cantando, ou se era um cachorro que estava rosnando, ou se era o próprio Satanás em pessoa que tinha saído dos infernos. Eu não sabia. Eu tinha, assim, a impressão de que o mundo estava se acabando. E eles achando a coisa melhor que pudesse existir. Primeiro que eles começaram a balançar a cabeça, e eu jurava que aquela cabeça daqueles meninos ia se deslocar, porque eles começaram a balançar esta cabeça, e balançava e balançava. A Joelma do Chimbinha não chegava nem aos pés deste balançamento de cabeça que eles tinham, para frente e para trás, achava a coisa melhor do mundo. Já para mim, eu tinha minhas reservas. É claro que não é contra o gênero musical do rock, não é isso. Eu acredito que cada gênero tem o seu específico. Mas, por exemplo, eu sou mais da minha geração, talvez, mais afeito a um rock ligado ao Elvis Presley, né? Um rock ligado a mais antigos, né? Que não eram tão pesados assim. Depois se foi criando novos. Enfim, o que eu quero dizer é que, de acordo com a melodia, de acordo com a musicalidade, eu vou me dando a oportunidade de compreender o que está sendo dito. Se é algo muito agressivo, eu vou supor que deva ter uma certa agressividade, ou uma letra que corresponda àquela agressividade. Se for uma letra tida como muito infantil, eu às vezes posso até me enganar, como no caso do Atirei o Pau no Gato, que é uma música extremamente violenta de morte a um felino feito por uma pessoa que atirou o pau nele, e que no final o pobre morre praticamente numa UTI dizendo miau, enquanto que, na verdade, transparece uma música infantil. Existem até alguns estudos pedagógicos sobre isso, em que a maioria das músicas infanto-juvenis, elas têm um teor extremamente violento. Alguns dizem, né? O cravo brigou com a rosa. Já começa com a briga, né? O cravo brigou com a rosa, né? O cravo saiu ferido e a rosa despetalada. Morreu a rosa. No final, você vai ver que o cravo e a rosa, desde o começo da canção infantil, estão brigando. Aí o cravo pegou a rosa, começou a bater nela, e a rosa também. O cravo saiu ferido e a rosa despedalar. É uma música infantil, mas é uma música que parece agressiva pela letra. Por isso que eu digo que a musicalidade, ela vem a dar um outro tom. A musicalidade, ela vem a dar uma outra situação. E é isso que o texto bíblico nos diz. É isso que o texto bíblico nos diz. Eu não posso ficar apenas numa interpretação superficial da Escritura. Eu preciso adentrar as camadas mais profundas da Escritura. Eu não posso me conformar com a Escritura tal qual ela me é apresentada, né? Dentro de uma forma. Não. Eu tenho que tentar compreender, cavando mais o que a Escritura me tenta passar. Por isso que, por exemplo, a maioria de nós, por exemplo, quando ouve certas informações bíblicas, às vezes não se dá conta do que realmente se quer dizer com aquilo. É famosa a expressão de Jesus, quando ele vem a comparar o reino de Deus com a menor das sementes. Qual é a menor das sementes? A semente de mostarda, não é? Todo mundo lembra. Só que ela não é a menor das sementes. Tem semente ainda menor do que ela. Então, se a gente vai simplesmente olhar para aquilo que está sendo dito,
sem poder aprofundar no seu núcleo mais central, a gente vai supor que Jesus era o ignorante. Porque diz que a menor das sementes é a semente de mostarda. Pois bem, existe semente menor do que a de mostarda. Lá em Israel, na época de Jesus, existiam sementes menores do que a de mostarda. E ele vem a dizer, mas quando esta semente cresce, ela se torna uma grande árvore, em que as aves do céu vêm se abrigar na sua sombra. Todos nós ouvimos já isso, né? Aí a gente imagina uma árvore de mostarda grande como uma mangueira, não é assim? Só que a árvore de mostarda é pequenininha, menor do que a cintura da gente. E aí? O que é que Jesus quis dizer com aquilo? Porque quem ouvisse já via ali logo duas coisas erradas que Jesus estava dizendo. Que a semente era menor, que não era, e que a árvore era frondosa, era grande, era enorme. Não. Jesus ali faz uma referência direta ao capítulo 17 do livro de Ezequiel, onde vem a dizer que Israel é como uma semente pequena e que vai crescer e vai se tornar uma árvore frondosa, onde as nações vão vir para poder fazer sombra para os pássaros que vêm de longe poder nela se abrigar. Então, Jesus, quando utiliza a semente de mostarda e o próprio pé de mostarda, como a gente poderia dizer, a gente vai se dar conta de que o que Jesus nos está querendo dizer é uma outra coisa, é uma coisa mais aprofundada, que uma pessoa da sua época que o ouvisse, logo saberia que a árvore maior não é a de mostarda, nem a semente menor é a semente de mostarda. E logo se lembraria de quê? Da passagem de Ezequiel, que falava dessa pequena semente que se torna esta árvore grande. Nesse nível que a gente deve sempre buscar entender aquilo que nos vai sendo passado. E aquilo que eu sempre dizia para cada um de vocês, meus irmãos e irmãs presentes aqui na nossa live. Alô? Estão me vendo? Estão me ouvindo? Estão, né? Porque apareceu um aviso aqui de que a internet estaria instável, mas eu acho que está sendo audível. Bem, o que se quer dizer aqui é que Deus, ele não deseja apenas ter uma lei escrita, mas na medida em que o povo de Deus tivesse uma sabedoria, eu não sei, vocês lembram, os nossos livros sapienciais, boa parte deles são poéticos. Um exemplo concreto, o próprio livro de Jó. O livro de Jó é um cordel escrito na língua de Jesus, escrita no hebraico. E esse cordel, ele tem uma introdução que é em prosa e uma conclusão que é em prosa. Mas por que essa visão do cordel, eu estou usando o termo cordel para que nós compreendamos. Por que essa poesia? Por quê? Porque a poesia, ela tende a dizer mais do que o texto diz. A poesia tende, assim também como a música, ambas tendem a ir para além delas próprias. Se alguém ouve uma música aqui, e é uma música de calma, de tranquilidade, essa música de calma e de tranquilidade será no universo todo. Se alguém ouve uma música mais agressiva, mais difícil ao ouvido, essa música o será para o universo todo. Quando Deus
se utiliza do termo canto aqui, escrevei este canto. Não era apenas um mandamento dado a Moisés e a Josué, mas era dado a todo aquele que viesse depois. Poderia escrever, poderia reescrever e poderia passar para os seus filhos como canto, como experiência. Assim como a experiência de quem pela primeira vez viu a pessoa amada e por ela se apaixonou. Assim como alguém que vê pela primeira vez o seu netinho ou a sua netinha. Menino, é uma coisa que mexe lá dentro e que a gente não perde nunca essa visão. É uma experiência que a vida não consegue arrancar mais de nós. E essa experiência é o que Deus quer que a gente não esqueça. Ele quer que a gente fique com o que experimentamos com Ele. É isso que Ele deseja. Eu quero que você fique com aquilo que experimentou comigo. Porque aquilo que você experimentou comigo, nada e nem ninguém vai poder tirar de você. Por isso que aqui não é utilizada a palavra Torá. Não. A palavra no texto original significa poesia, significa música, que é traduzida por canto para nós aqui. Porque o canto traz essa experiência. O canto traz essa vida com Deus. E essa vida com Deus, nada nem ninguém vai poder tirar de nós. Nada e ninguém vai poder tirar de nós. E a gente sempre vai lembrar do quanto Deus foi bom para nós. E a gente sempre vai lembrar do como é bom servir a Deus. E a gente sempre vai lembrar que isso é maravilhoso. Amém? Amém. Ficou compreensível? Sim. Alguma pergunta, alguma menino, o que é isso? Padre Fabrício, seu áudio está desligado. Eu desliguei um pouquinho porque estava fazendo um chiado. Padre Fabrício, seu áudio está desligado. Muito bom participar hoje com vocês, muito bom. Me lembrei aqui do dia que o Padre Fabrício explicou do Salmo 22. Tinha até feito uma anotaçãozinha na minha Bíblia. Muito gratificante. Hoje em dia, Padre Fabrício, já foi mudada a música do Atirei o Pau no Gato, viu? Agora a gente não canta mais, não. Que a gente canta Não Atire o Pau no Gato. Lá na escola eu ensino sempre isso para os meus alunos. E a questão do cravo também é uma malvadeza. A gente trabalha também isso, né? E ainda trabalha a questão realmente moral, da agressividade, que a gente não deve. Quando é trabalhada a música do cravo e da rosa, pelo menos eu com os meus alunos do Infantil 2, eu sempre coloco para eles se a gente deve estar batendo no coleguinha, se aquilo tudo, se aquela atitude foi correta. Então, a gente tem que sempre estar colocando isso. E com relação à questão da melodia que você falou, é realmente verdadeira. Eu sinto falta quando eu vou na missa que as pessoas só cantam o refrão do salmo. Eles não cantam a música toda. Eu não sei se é porque a pessoa que vai cantar não tem domínio, né, do canto, ou se é, como você disse, para adiantar o tempo, né? Mas a gente sente falta.
Muito, muito, Porque muito esclarecedor. um salmo bem cantado, uma música bem cantada, ela nos remete a Deus. Por isso que o canto existe na liturgia, na missa. Por isso que nós nos utilizamos do canto nos nossos encontros de catequese, sejam com crianças, com jovens, com adultos, porque nos remetem a Deus dentro de realidades que são próprias destas faixas etárias ou destas pessoas que participam conosco. Então, se eu estou numa assembleia e o salmo de resposta à primeira leitura, num domingo, até eu não digo nem nada quando é durante a semana, em que as vidas pessoais às vezes são um pouco mais corridas, mas durante um domingo, durante um festejo, durante uma solenidade, uma festa da igreja, de uma forma assim muito própria, a gente vai poder estar vendo uma realidade completamente outra, que é a disso que a senhora até colocava para nós. O canto, ele é suprimido e se é recitado. Quando algo é recitado, perde muito da sua capacidade oracional. Não é à toa que os salmos, eles foram feitos para serem rezados cantadamente. Em outras palavras, eles foram feitos para serem cantados de forma oracional. Senão, não seriam salmos, seriam outra coisa, mas eles foram feitos para serem cantados. Tanto é que, por exemplo, mesmo outros salmos que não estão no livro dos Salmos, como, por exemplo, o Magnificat de Nossa Senhora é um salmo, o canto de Miriam, lá no livro do Êxodo, é um salmo, o canto, por exemplo, de Simeão é um salmo, e é por isso que também são chamados de cantos, o canto de Maria, o canto de Simeão. Por quê? Porque eles são salmódicos, eles são para serem cantados, eles trazem uma melodia, e isso precisa ser resgatado por nós. Essa experiência com Deus é muito, muito necessária. Por exemplo, para mim, dentro do meu timbre vocacional, do meu itinerário vocacional, propriamente dito, eu gosto muito daquele canto, Vem e eu mostrarei. Vocês talvez lembrem, antigo, né? Vem, eu mostrarei que o meu caminho te leva. Fala muito para mim em nível vocacional, porque foi a minha música por excelência de vocação. Então, não há como não escutar e não me emocionar. Não há. Você escuta e já se emociona. Alguém que, por exemplo, sabe a música que seu pai gostava, que sua mãe gostava, quando ela toca, você se emociona. Não tem como. É algo imediato. O só lembrar, a gente já emociona. Por quê? Porque era o canto do meu pai, o canto da minha mãe. E isso é fantástico. Isso é fantástico. É essa experiência que nos remete a Deus. É essa experiência que nos faz próximos de Deus. É essa experiência que Deus quis que o povo mantivesse. E o último dos mandamentos para o povo era justamente esse. Olha, pegue essa experiência, pegue esse canto, pegue esses mandamentos e repita para os seus. Faça com que eles também tenham essa experiência. Faça com que eles também vivam comigo. E a partir dessa vivência com Deus, eles também estarão fazendo o seu canto, que são esses mandamentos belíssimos que Deus nos dá. A princípio, de poder fazer, olha, faça isso, realize dessa forma. De outra, de poder não fazer, olha, não faça desse jeito, não realize dessa maneira. Alguém mais? Alguém gostaria de perguntar ou de dizer alguma coisa? Também estamos... Padre, eu desenho, eu queria fazer uma referência também sobre a música. Pois não, dona... Deusene. Então, pois não, padre, dona Deusene. Eu estou fazendo uma experiência com a música sobre para dormir. Então, eu escolho algumas músicas legais
para dormir. E então eu pego no sono rapidamente. Tipo assim, as pessoas que têm um pouco de problema para dormir. Então ela escolhe Assim, Ave Maria, por exemplo, muito é bom. excelente para Essa dormir. dimensão da música, ela nos ajuda para tudo. Há, inclusive, estudos na atualidade, e não é à toa, como Deus é à frente de si próprio, né? Eu sempre digo que Deus se ultrapassa, ele vai além de si. Por exemplo, quando ele vem a chamar a sua lei de canto, significava dizer de ir para além da. Quer dizer, o ouvir o canto, ouvir a música, já vai me remeter à execução e à realização do mandamento. Eu já vou querer cumprir o mandamento. Por quê? Porque eu vou me lembrar do que eu vivi com Deus. É por isso que, inclusive, dentro dessa experiência chamada de catecumenato, né, que cada um já ouviu falar, começa pela experiência da pré-catequese. E o que é essa pré-catequese? É a experiência do querigma, é a experiência do estar junto de Deus, é a experiência do Jesus anda comigo, Jesus está comigo, Jesus age junto a mim, Jesus está comigo. Então, eu, a partir dessa experiência, vou poder fazer coisas novas acontecerem na minha vida, como também vou deixar que coisas antigas, coisas velhas, coisas ultrapassadas deixem de existir na minha vida. Então, isso é fundamental. Então, eu ter diante dos olhos que a minha experiência com Jesus me fará dar outros passos. Quais? A catequese, propriamente dita. Se a pré-catequese é essa íntima relação com Jesus, a catequese já vai ser um novo itinerário do que posso fazer e do que não posso fazer para sempre agradar Jesus, tendo por base essa experiência da pré-catequese. Depois disso, aí eu sou iluminado, aí eu recebo os sacramentos, que são os sacramentos da iniciação cristã, principalmente batismo, eucaristia e crisma. E depois disso, tudo se acabou? Não. Aí eu vou continuar na perseverança, que é o que o método chama a mistagogia, o ser conduzido ao mistério, o ser introduzido ao mistério por um mistagogo, que seria aquele que conduz o mistério pela mão para que eu tenha uma experiência com o mistério. E esse mistério só pode ser Deus. É Ele que me é apresentado, é Ele que me é dado em conhecimento. Então, essa experiência da música, ela vai perfazendo cada uma dessas etapas, até o ponto de nos fazer, inclusive, despertar e outras vezes poder vir a dormir. Eu posso dormir ouvindo música. Existem estudos que, inclusive, trabalham as chamadas ondas bineurais. Talvez muitos de vocês devam ter ouvido falar. Estas ondas poderão acalmar a gente. Essas ondas, há estudos que dizem que poderão ampliar a nossa capacidade de aprendizagem. Essas ondas poderão nos ajudar, inclusive, a dormir melhor. Enfim, são as chamadas ondas bineurais, que é feita por ondas de som, em hertz, que é a unidade de medida do som, não é? Na física. Então, é feita em hertz. Então, de 400 a 500 hertz, eu tenho ondas que me podem ajudar a dormir. De 500 a 600, 700 hertz, eu tenho ondas que me podem ajudar a aprender melhor, a não esquecer. Tem, inclusive, terapias feitas com música para pessoas que já começaram o Alzheimer, começaram a ficar esquecendo das coisas. Então, isso por quê? Porque a música, ela por assim dizer, ela torna bem útil certas áreas do nosso cérebro. Então, essa dimensão da música ligada aos mandamentos, aquilo que a gente vai viver, está muito própria dentro da Escritura, sem dúvida. A gente viu até este versículo tão famoso, que é praticamente o último dos mandamentos da Torá, e que fala para a gente de que nós deveremos passar isso uns para os outros, para a gente poder justamente viver melhor, e para que Deus mesmo, quando a gente sair da linha, dizer, olha, cadê? Você
você teve tal experiência comigo, você teve tal situação comigo, e agora está, como dizem os mais jovens, caindo fora, pulando do barco. Não, você tem que permanecer junto. É um pouco isso. Amém? Amém. Que alegria estar com vocês, que permaneceram conosco. Eu só... desde a Soraya, a quem eu não tinha cumprimentado ainda, acho que a Raimunda Ribeiro também eu não tinha cumprimentado, não. Eu penso que não, mas eu acho que todos os demais, penso que cumprimentei, eu tenho quase certeza. Né? A Erildes também eu não tinha cumprimentado, não é? Então, a Francinete entrou depois também, Padre Fábio. Francinete, isso. Foi, a Francinete entrou depois também. Bem-vinda, que alegria, Francinete. E a todos vocês, para mim, uma alegria grande. Não, vocês não imaginam quanto da gente poder. A Soraya, que eu estou vendo ali também, né? Então, uma alegria grande de poder estar com vocês, que os nossos encontros, se Deus quiser, continuem firmes e fortes, e nós possamos ir continuando até o dia em que nos reencontrarmos novamente. Que este dia está se aproximando cada vez mais, né? Que Deus vá nos... Vamos rezar, então, uma Ave Maria, agradecendo a bem-aventurada Virgem Maria, sede da sabedoria, que ela permaneça sempre conosco, que nós realizemos sempre a vontade de Deus. Rezo a Ave Maria e vocês rezam a Santa Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de toda Nossa Senhora das Dores, padroeira de cada um de vocês na nossa querida catedral, abençoe-vos o Deus rico em misericórdia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Grande abraço em todos. Um ótimo domingo. ótima semana. Amém. Amém. Vamos todos. Fiquem com Deus. Amém.